Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo responsorial que a Igreja nos apresenta para este que é o quarto domingo da Quaresma do ano A. E o Salmo deste domingo se encontra lá no número 22 ou 23, que nos diz assim: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. Amados irmãos e irmãs, você que acompanhou o vídeo da primeira leitura, já notou quando eu fiz aquele comentário sobre uma característica muito clara sobre o perfil de Davi. Davi como pastor. Eu falava lá no vídeo justamente sobre essa característica para um rei que é muito importante, mas que muitas pessoas acabam negligenciando. Alguém que vai liderar não deve ser apenas alguém que fala bonito, alguém que tem muito tempo de caminhada, alguém que tem uma postura no contexto da aparência, que foi justamente aquilo que a primeira leitura acabou questionando. Mas essa pessoa tem que ter uma característica de pastor. E hoje o Salmo acaba nos apresentando exatamente isso, mas ligando-se a Deus. Eu acho que cabe-nos então refletir um pouco sobre esse jeito, essa característica, né? Essa essência de pastor que o próprio Deus tem. O texto vai nos dizer: o Senhor é o pastor que me conduz. Então, Deus vem ser como aquele que nos conduz, quem nos chama pelo nome, quem aponta o caminho, quem passa na frente. Podemos então dizer, amados irmãos e irmãs, que é preciso ter silêncio, exercitar o silêncio, visto que só se escuta a voz de alguém quando eu estou atento, quando eu estou buscando estar calado. Não existe, na verdade, o grande erro da sociedade moderna, né, que prega tanto barulho, a ideia de ficar escutando alguém quando eu estou num local muito barulhento. É preciso, antes de tudo, exercitar o silêncio, para ouvir bem a voz que tanto me chama. E o salmista ainda vai dizer: não me falta coisa alguma. Nós temos um pastor que supre todas as nossas necessidades. E quando eu falo todas, é desde o âmbito espiritual ao âmbito material, que não são realidades excludentes, mas são realidades que andam juntas. Como às vezes dói pessoas que acham que a única coisa que a gente deve suprir do outro é o lado espiritual, então parece que a única forma de ajudar o outro é rezando. Mas não, amados irmãos e irmãs. É preciso ajudar materialmente. Quantas campanhas bonitas, mesmo em termos do contexto da Quaresma, as pessoas costumam fazer, né, de dar comida a quem está passando fome, de dar cobertores, de dar moradia. É assim a lógica, porque Deus ele supre todos os nossos âmbitos. É isso que o próprio salmista nos fala. E diz ainda o salmista que ele, de fato, nos leva a descansar em prados e campinas verdejantes. Em um mundo tão frenético, que parece que cada vez mais 24 horas não dá para nada, o que Deus nos promete é o descanso, é o repouso, é a calmaria, é a segurança. E aqui eu já paro nesse ponto para trazer para vocês: quantas vezes nós não nos sentimos seguros? A gente não tem segurança nem em nós mesmos. Às vezes a gente vai vendo aí as notícias que deixam, né, a gente bem para baixo. Por exemplo, acho que foi ontem que eu vi uma notícia falando de alguém que estava estuprando alguém da própria família. A família que em si deveria ser local, né, entre os parentes de segurança, de compreensão. Às vezes a gente não está vendo nenhuma segurança. E o quanto isso é muito delicado, gente. Porque, de novo, a família deveria ser então local para a segurança, né? Local de compreensão. Mas infelizmente acaba sendo para muita gente o completo oposto. E amados irmãos e irmãs, olhar para Deus é olhar: ali eu tenho segurança. Quando eu não posso confiar em ninguém, quando eu desconfio de todos, quando parece que todas as coisas estão
apontando, né, para ruírem. Em Deus eu tenho segurança. Deus é o meu porto seguro. Em Deus eu sei que eu posso confiar. Nele existe compreensão, existe escuta ativa. Amados irmãos e irmãs, todas as vezes em que você sentir insegurança, segura na mão de Deus. Lembra que Ele está aqui a te escutar. Lembra que Ele é pastor. Parece que vem uma amnésia às vezes em algumas situações em que eu fico procurando tanto povo, tantas pessoas e esqueço que Ele sempre está aqui a me ouvir, a cuidar de mim e a me levar para descansar. Que o nosso coração então em Deus encontre descanso, encontre paz, encontre alegria. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.